Ô, doutora Liu, e aí ainda dentro dessa reflexão, de trazer à tona que o cérebro da criança ela se encontra em ampla transformação, então o seu cérebro também se transforma nesse momento, e de igual maneira a adolescência, para nós já é um pouco mais comum no meio científico entender que, a depender do ambiente, então essa criança vai ter um futuro razoável, ruim ou bom, né? Que a gente está ali fundamentando a formação do cérebro a depender dos estímulos que essa criança recebe dentro da sua programação genética. E a gente tem certos cuidados relacionados com a criança que vão além a só trocar fraldas, ou dar a sua comida, mas de oferecer estímulos positivos. De igual maneira, isso vale na adolescência, ou seja, aquele ambiente onde o jovem é exposto também vai alterar a sua formação neurológica? O Fred está perguntando, mas ele lida todos os dias aí com adolescentes, né, Fred? Um dos pilares do trabalho da psicologia, que o Fred é psicólogo e ele trabalha com crianças e adolescentes, essa questão de otimizar o ambiente, otimizar o entorno. Porque tudo que está ao redor vai sendo enviado para o cérebro e isso é traduzido em impulsos nervosos e, a partir daí, informação de conexões sinápticas e redes neurais. Então, a criança, né, que virou adolescente, ela precisa de um ambiente muito adequado para o cérebro dela continuar se formando. E tem algumas peculiaridades na adolescência que fazem com que, por exemplo, ele tem que aprender a lidar com a transformação do corpo dele, porque muda de uma hora para outra. O cérebro ainda está entendendo essa mudança corporal, até para se organizar. Você percebe que o adolescente é mais estabanado, às vezes joga as coisas, e tem pai que fica brigando com ele, não é nem culpa dele, né, Fred? É porque não deu tempo ainda do cérebro conseguir elaborar melhor o controle desses movimentos de um corpo que modificou muito. Outra coisa, os hormônios, também aquelas ondas de hormônios que nós adultos temos dificuldades em lidar muitas vezes. Então, imagina para uma criança que nunca vivenciou isso, começar a sentir essa oscilação de hormônios. Tem até perguntas relacionadas às questões do humor, viu, Fred? Eu queria que você falasse, né? Então, assim, que esse humor, ele está relacionado diretamente a essas questões hormonais. Tem a questão Ótimo. de tentar, esse cérebro também, ele ativa, por exemplo, algumas áreas, a gente observa que a área dos neurônios espelho, ela está muito ativa. Então, aquele ditado que meu pai falava comigo, e assim, ó, diga-me com que andas, que eu te direi quem és, né, na adolescência, hoje a neurociência comprova. Porque o cérebro do adolescente, ele tem a área dos neurônios espelho mais ativa. Então, ele vai imitar ainda mais o comportamento e a postura daqueles que estão ao seu redor. Isso é bem interessante, né, Fred? Que eles gostam muito de É grupos e muito imitam, não é? interessante. Isso aí é algo que acho que é bem interessante de ser dito, que a gente vê na adolescência um comportamento imitativo em maior frequência do que em outras épocas da vida. A gente, claro, que vê essa imitação inicial nos primeiros anos de vida, então eu bato palma, a criança vai lá e bate também. Mas quando a Liliane fala de neurônios espelhos, então áreas do cérebro que são programadas para uma aprendizagem por meio de imitação, a gente vê isso na adolescência, especialmente relacionada à questão dos neurônios espelhos sociais. Então, a gente vê esses adolescentes imitando comportamentos de grupos, então, a maneira de vestir, uma banda preferida, né? TikTok. Comportamentos de TikTok, né? Cadeira gamer, né? Vamos jogar todo mundo e que está tudo bem. Mas o quanto que é importante nesse momento, ao mesmo tempo que damos um bom exemplo dentro de casa, nós monitorarmos quem são os grupos que os nossos filhos fazem parte. É importante essa saída para que o adolescente vá criando uma personalidade social. Então, é comum que o adolescente ele tenha um movimento de contradizer as suas referências. Então, eu tenho um pai que é religioso, eu me posiciono de uma maneira um pouco diferente. Eu tenho um pai que se alimenta mal, eu preocupo em ou uma mãe, tanto faz, ou qualquer outra pessoa que faça essa referência. Então, o adolescente ele procura essa identificação no grupo. Então, cabe a nós, pai de adolescentes, monitorarmos quem são os seus amigos,
né? Quais são os costumes, né? Procurar bons grupos para que nesse movimento de ida e volta ele vá construindo a sua identidade própria. Então, acho que é bem importante dizer que é uma tendência natural do adolescente essa afiliação a grupo de amigos, mas a nós, pais, cabe monitorar bem de perto quem são esses amigos, trazer para casa, quais são os grupos que o meu filho faz parte.